Olá, o trabalho de hoje será sobre compensadores PI e atraso de fase no domínio do tempo. Esse trabalho será apresentado por Franz Anaya e por mim, Hector Dallanora. Introdução. Um problema de controle consiste em determinar uma forma de afetar um dado sistema físico, de modo que seu comportamento atenda às especificações de desempenho previamente estabelecidas. Como normalmente não é possível alterar a estrutura funcional do sistema físico em questão, a satisfação das especificações de desempenho é atingida mediante um projeto de implementação de controladores, também chamados compensadores. Controle proporcional P. A razão entre a saída e a entrada do compensador é chamado de ganho proporcional K. Quanto maior for o ganho do compensador, menor será o erro de estado estacionário. Contudo, o tempo de acomodação aumenta, tendendo, em certos casos, a desestabilizar o sistema. O inverso acontece quando se reduz o ganho. Um compensador deste tipo, como não acrescenta polos nem zeros ao sistema principal, representa apenas um ajuste no seu ganho original. Uma das características que podemos falar é que é um amplificador com ganho ajustável. O aumento de K diminui o erro de regime. Em geral, o aumento de K torna-se em sistemas mais oscilatórios, podendo inestabilizar o sistema, e melhora o regime e piora o transitório, sendo bastante limitado. Aqui, neste exemplo, temos um sistema em malha fechada, no qual temos um ganho K e um GS qualquer genérico, no qual podemos ver no controlador que o erro vai ser zero se a entrada menos a saída for igual. E também podemos observar que o erro estacionário vai ser zero se o K tender ao infinito. Controlador proporcional PI. Um controlador PI integrado proporcional é um elemento de transferência de sistema fechado que possui os elementos P e I. As características das quais podemos falar é que a resposta do controlador PI descreve como a parte P permite que o sistema seja corrigido um pouco mais rápido, enquanto a parte I permite uma correção completa sem o erro de controle. O compensador PI tem a tendência de zerar o erro em regime, já que aumenta a resposta em regime permanente e aumenta o tempo da estabilidade. A aplicação do PI acontece quando a resposta transitória é aceitável e a resposta em regime não satisfaz as condições mínimas. A razão pela qual o uso do PI gera instabilidade na saída se deve pelo aumento da ordem do sistema, pelo qual se incrementa a possibilidade de perder estabilidade do sistema original. Aqui neste exemplo podemos observar o ganho, que seria o Kp mais Ki, por S, que seria o ganho Pi, e um GS genérico. E também observamos que o erro estacionário, se o ganho tender ao infinito, vai dar zero. Controlador atraso de fase lag. Uma compensação em atraso melhora o erro em regime permanente. No entanto, diminui a largura de faixa, o que implica, em termos de domínio do tempo, numa resposta mais lenta, com maiores tempos de subida e acomodação. Em alguns casos, é preciso reduzir a largura de faixa de um dado sistema com o intuito de torná-lo menos susceptível a sinais de ruído. Podemos ver as características que introduz um zero e um polo. Melhora o regime. O exemplo do controlador PI, antes visto, ele sempre atrasa a fase e não zera o erro, mas o reduz bastante. Passos para o projeto de um controlador PI. Aqui nós temos a função de transferência de um PI, que seria esse GC. Os passos são localizar o polo na origem, determinar o zero de modo que a condição de ângulo seja satisfeita, calcular o ganho total requerido aplicando a condição de módulo, simular o sistema em malha fechada com o controlador, e caso o desempenho não seja satisfatório, tentar fazer um ajuste fino dos parâmetros do controlador KC e Z. Bom, nós temos um exemplo aqui que nosso GDS
seria 2 dividido por S vezes S mais 2. E nós teríamos que projetar um controlador para que o sistema tenha um erro zero para a entrada da rampa, alterando o mínimo possível o transitório. Primeiro que a gente fez foi calcular, encontrar o LGR deste sistema em malha fechada. Então, primeiramente, a gente, como ele não dá o H de S, a gente admite um H de S sendo igual a 1. E, primeira coisa, ao calcular o traçado das assíntotas e o ponto de partida, a gente encontrou que tanto a centroide quanto o ponto de partida estão presentes em -1, que é o que a gente pode ver aqui. Feito isso, a gente sabe que como tem dois polos, o comportamento dele seria de um chegar e vir para cima, e outro chegar e explodir no infinito negativo. Aqui, na outra figura, a gente já tem quando foi calculado o nosso PI. Após calcular o PI, a gente chegou a esse gráfico. O nosso PI, o que ele fez? Como o Franz disse antes, ele adiciona um zero no ponto menos KI dividido por P e um polo em zero. Então, aqui a gente tem um polo em zero, né? Então, no caso, teremos dois polos em zero, porque já tinha um polo aqui em zero. Esse polo aqui em -2 a gente também já tinha. E o valor que a gente achou aqui para o nosso zero em menos KI dividido por KP foi de menos 0,221 aproximadamente. Aqui, o que a gente fez para denominar o nosso PI foi, a gente tem aqui, traçando uma reta tangente ao nosso gráfico que a gente tinha antes da resposta no tempo da estabilidade, a gente vai ter aqui o nosso L, que ocupa esse pedacinho aqui, e aqui vai ser o nosso T, nesse pedaço aqui. E essa linha aqui representa o nosso K. Bom, retirando os valores daquele gráfico que foi plotado no MATLAB, a gente encontrou aqui no nosso KP o valor de 5,203 e no nosso TI o valor de 0,87. E olhando para essa fórmula do PID aqui, o PI ele não tem o TD dele é zero. Então essa parte aqui a gente não utiliza da fórmula. Daí, para plotar esses gráficos no MATLAB, o que a gente fez foi colocar o valor de KP que a gente tinha encontrado, colocar o valor de KI, porém aqui o que a gente tinha encontrado antes, que era o 0,87, era o nosso TI. E o nosso KI aqui, ele é 1 sobre esse valor aqui. Bom, para plotar todos esses gráficos no MATLAB e ainda encontrar o nosso controlador, né, o sistema como ficaria depois do controlador, os cálculos que a gente fez de KP e KI foram colocados aqui no MATLAB. Só que este KP que a gente tem aqui, ele é 1 sobre o TI, que era o valor que a gente tinha achado antes lá, que era, no caso, o 0,87. Feito isso, a gente tem o nosso GC aqui, né? O KD, como eu já disse antes, é 0. E é só a gente plotar para ver o comportamento do nosso sistema com e sem o nosso controlador. Bom, o sistema sem o nosso controlador aqui, ele estabiliza mais rápido, né? Ele não oscila tanto, na verdade. Porém, ele demora muito mais para ele chegar no nosso ganho K igual a 1, né? Que era o ganho que a gente analisou antes. Então, ele apresenta uma resposta mais rápida após a utilização do nosso compensador ou do nosso controlador PI. Porém, ele tem uma variação maior aqui, ele tem uma certa instabilidade. Bom, e com relação à resposta à rampa, como vocês podem ver aqui, nós temos sem controlador
E temos após a aplicação do nosso controlador, né, do nosso compensador. Chega um ponto que as linhas quase se sobrepõem. Então, como o Fran já disse antes, não teremos um erro zero, mas ele vai ser muito pequeno. Com relação à resposta à rampa, nós temos aqui primeiro análise sem o controlador, depois com o controlador sendo que o zero em 0.10, no caso menos 0.10, né, o comportamento dele, 0.25, que foi o que a gente encontrou a partir dos cálculos realizados pelo MATLAB, né, que é essa linha aqui em azul mais clarinha, e depois o nosso zero em menos 0.5. Ele passaria da nossa reta aqui de resposta à rampa. Então aqui o que a gente fez foi fazer análise para 3 valores diferentes de zero, para saber qual que seria o resultado final ou o melhor resultado, né, para o nosso compensador. Essas são as referências que a gente utilizou para pesquisa teórica.